aquele que tem o dever de cumprir, ele pode ser punido. Houve um cumprimento geral, Marino? Na época? Não teve nenhum problema disso? Não houve nenhum problema, porque a prefeitura, ela fez os cartazes, ela fixou os cartazes e se houve algum problema de desrespeito disso ou daquilo, não chegou a mim, mas os conselhos gestores receberam muitas informações e debateram muito com a Secretaria de Saúde na época. Então, esse conhecimento ele foi ampliando bastante a respeito. Né? Porque virou mas não teve conhecimento de nenhum caso assim. O principal foi que a prefeitura, de fato, cumpriu a lei, ou sancionou e cumpriu, colocando lá os cartazes, e as pessoas passaram, então, a cobrar, inclusive, dos conselhos gestores, que é um outro instrumento que muitas pessoas não conhecem, que é uma ferramenta importante no SUS, que é o conselho gestor nas unidades de saúde. Mas eu digo que nem todas as unidades têm um conselho gestor que funciona. Mas aí não está cumprindo. Se não está cumprindo a lei, outra questão. E se tem o conselho não está agindo, então a comunidade precisa trocar esse conselho gestor. O conselho gestor ele é muito importante. Ele é composto de 50% do usuário, 25% de trabalhador e 25% de gestor. Entendeu? E tem que ter reuniões periódicas, mensalmente ou no máximo bimestralmente tem que ter, para controle. E essa lei, ela ajuda muito o trabalho do conselho gestor e vice-versa. O conselho gestor fica amparado com essa lei. Eu preciso para um intervalo rapidinho, vou deixar outra pergunta para o doutor Domingos. Dentro da realidade dos direitos dos usuários, não na questão das gestantes, mas quais são as violações mais comuns, né, a quem usa o serviço de saúde, principalmente o serviço público de saúde? A gente volta já já. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre os usuários do sistema de saúde do Estado de São Paulo. Eu deixei uma pergunta para o doutor Domingos sobre a violação dos direitos. Quais são as violações mais comuns, na sua opinião? Normalmente, o direito ao acompanhante à consulta médica, obviamente, se a paciente assim desejar, principalmente até com menores de idade. O direito a saber o seu diagnóstico, a sua hipótese diagnóstica, a quais exames ela vai realizar e por que irá realizar esses exames. Uma coisa interessante, tem direito a saber qual é o profissional que a está atendendo, qual o nome desse profissional que a está atendendo, e que muitas vezes não sabe. E, então, tem inúmeras situações que o usuário acaba tendo seus direitos violados e sem nem saber que estão sendo violados. A gente falava no intervalo sobre a questão dos medicamentos. A gente sabe, né? A gente tem condições de comprar um medicamento, né? Vai num médico que é receitado, você passa na farmácia e compra, mas a maioria da população não, né? E o senhor falou que há essa deficiência, ou seja, muitos profissionais da saúde não têm essa informação. E acaba não sendo uma falha do médico, na verdade. Sim, muitas vezes o médico não sabe quais são as medicações que estão disponíveis gratuitamente para a população. Então acaba receitando muitas vezes um remédio que não tem, mas que existe o genérico gratuito e que aquele paciente vai ter que arcar com esse custo, que muitas vezes R$10 é muito para um usuário do serviço público. Agora, doutor Domingos, por quê? É uma curiosidade. Agora, por que ainda muita resistência a medicamentos genéricos? O meu médico não gosta. Eu comentava que ele pediu para comprar um remédio de quase R$300. Sim. Tem o genérico por 171. Eu liguei para ele e falei assim, doutor, tem o genérico. Ele falou, não gosto. Eu acho que você tem que tomar o remédio, né? Eu não sei qual que é a diferença, porque eu não entendo dessa questão de composição de medicamentos. Mas por que essa resistência ainda? Então, existe uma certa resistência a algumas medicações, até pelo fato de que algumas pessoas dizem que o medicamento genérico acabam tendo um efeito menor ou que foram feitos, a dosagem é menor, o que não é uma realidade, porque todos passam por um controle de vigilância, não é uma coisa... o remédio não pode ter uma composição na bula e outra composição na realidade. Talvez esse mito que se criou em torno disso acaba fazendo com que muitos médicos optem pelo medicamento não genérico. Olha que interessante, isso pode ser objeto de um projeto, deputado. Ou seja, que chegue as informações tanto da distribuição gratuita quanto da questão dos medicamentos genéricos. Hoje você tem computador, né? Sim. Hoje você vai a uma farmácia, eu perguntei por curiosidade, falei, nossa moça, que remédio caro danado, não tem o genérico? Ela olhou no computador e falou assim, tem.
Na hora eu liguei para o meu médico, falei, doutor, você está maluco? Eu posso pagar R$170 no medicamento que você está mandando eu comprar um de R$300? Será que o médico tem o direito de fazer isso, na sua opinião? Não sei se é É questão estranho isso, não sei se é questão de direito, também é uma questão cultural, né? Quer dizer, você não muda um costume da noite para o dia, né? Então, foi colocada a questão dos genéricos, mas culturalmente tem gente que ficou no nome daquele remédio, né? Então, tem a questão cultural, tem também, infelizmente, alguns que pode ser que ganhe até comissão de laboratório, então ele indica aquele para poder depois ter algum tipo de benefício. E tem um terceiro problema, que é o problema já da judicialização da saúde. O que tem de juiz mandando o prefeito dar um medicamento tal, que é muito caro, e a gente não sabe a serviço de que esse juiz está. Porque isso causa um gasto enorme nos municípios. O prefeito é obrigado a comprar, senão ele vai preso. Eu, quando fui prefeito... Mas isso não depende de um laudo médico? Sim, mas eu fui obrigado, enquanto prefeito, a dar Viagra. O juiz mandou. É claro, eu comprei, claro que eu dei. Podia ser interesse próprio. Mas o juiz deu, o juiz mandou, entendeu? Então, existem alguns outros problemas que talvez seja até objeto de um outro programa, que é essa judicialização da saúde, que interesses que estão por trás, porque não são pequenos, né? Tem outros problemas aí na área da saúde. Agora, eu não sou pessimista, não. Eu sou otimista. Eu acho que nós temos que dar os passos. O passo que nós estamos dando agora é o seguinte, existe uma lei de 1990, que é 10.241, e que ainda não está acessível à população. Esta lei, se for acessível, já vai ser um grande ganho. E as outras coisas vão cuidando depois. Toda escada, para você chegar lá em cima, tem que subir o primeiro degrau, o segundo e o terceiro. Então vamos subir esse primeiro degrau, vamos fazer com que essa lei 10.241, que é uma lei estadual, ela seja obrigada a ser fixada nas unidades de saúde, nos hospitais. Então, eu, enquanto deputado... E é uma lei tão simples, né? Eu li a lei, é tão fácil de entender os direitos do usuário, porque muitas vezes a gente tem a linguagem está boa. A gente tem a questão médica, muitas vezes você não entende pela própria linguagem, né? Então, acabam obrigando o paciente a entender uma coisa que ele não vai conseguir nunca, pela própria linguagem médica, pelos termos utilizados. Aqui não está juridiquês. Não está juridiquês. A terminologia da lei... É que nem o economês. É economês. O vereador Marino, quando ele fez... O que o vereador Marino fez em Jacareí? Uma lei municipal obrigando os estabelecimentos a ter afixado em local público a lei 10.241. Olha que simplicidade. Né? No entanto, de uma abrangência fenomenal. E o que eu estou fazendo? Copiando o vereador Marino. Fazendo com que isso que aconteceu em Jacareí aconteça no estado de São Paulo. Que todas as unidades do estado de São Paulo tenham essa lei fixada. Para isso, precisa que a Assembleia vote e aprove este projeto de lei. Não, e que os usuários tenham conhecimento da não obrigação ou não existência de cobrança em nenhum serviço público, né, doutor Domingos? Porque isso, a gente conversava não só na questão de hospitais, mas outros tipos de serviços públicos que, pelo desespero, né? Chega uma mãe com um filho doente, deputado. Olha, tem uma fila enorme, a gente sabe que a emergência tem que ter um atendimento prioritário, né, em determinadas situações, e muitas vezes isso não acontece. E é uma forma do mau agente de saúde, obviamente falando, tirar vantagem, principalmente financeira, daquela situação. E a gente fala não só de hospitais, isso é comum em outros tipos de serviços também. É muito comum acontecer isso, mas não é comum que isso aconteça com médicos. Ah, sim. Porque o médico, ele está na sala de atendimento. Claro. Isso acaba acontecendo naquela triagem inicial de pacientes com outros funcionários da instituição, que muitas vezes, para ganhar alguma coisa, acabam furando fila, arrumando algum benefício e passando o paciente na frente. Muitas vezes o paciente chega à sala do médico, o médico nem sabe que aquele paciente furou fila ou não. E acaba até pagando pato, muitas vezes, como sendo culpado por aquilo, achando que o médico está levando alguma vantagem, quando não é uma realidade. Doutor, a gente ouve muito situações assim, meio grotescas. Por exemplo, do médico ser obrigado a atender um paciente durante um determinado tempo. Você, doutor, você tem 10 minutos para fazer a consulta porque você tem uma fila enorme. Isso existe? Na verdade, não. Isso existe, mas não é que o hospital cobra isso. Muitas vezes o médico se vê obrigado a fazer isso porque ele tem uma demanda. Em 12 horas de plantão, ele tem 100 pacientes que estão passando no serviço. Se ele não atender um paciente a cada 5 minutos, ele não consegue quebrar essa demanda dos pacientes. Mas você corre um grande risco aí de erro, sem sombra de dúvidas. Aí é que o profissional está exposto a esse problema também. Então, não só o usuário tem que saber dos direitos, tem seus benefícios,
Mas a instituição tem que criar também uma maneira de trabalho, uma qualidade de oferecimento desse serviço de maneira adequada. Porque o médico muitas vezes se vê acuado. Você imagine, vou dizer na minha área da ginecologia da obstetrícia, está lá o médico sentado para atender e tem uma fila de mais ou menos umas 25 gestantes, a grande maioria em trabalho de parto. Aquela última que acabou de chegar, o marido vai vir na sala e vai querer bater no médico. Claro. Porque a mulher dele está com dor. Mas está com dor tanto quanto as outras 24 que estão na frente dela. E o médico, como é que fica? Muitas vezes é acuado, é ameaçado, chamam polícia. É complicado. E dependendo ainda da região que ele atende, é pior ainda. Né? A Jacareí não deve ter sofrido não sofre essa questão, mas São Paulo hoje tem médicos que se recusam a atender em determinadas regiões, até pela própria violência. Que sofrem ameaças muitas vezes. Agora, dentro dessa questão que colocou o doutor Domingos, até da situação do profissional, o senhor como administrador público que foi, prefeito, como conseguir administrar isso? Porque normalmente acontece, fila é normal em hospital público, um atendimento rápido é normal em hospital público. O que acontece é o seguinte, pegando a situação que o doutor Domingos colocou, ele pode esporadicamente ter uma situação como essa, uma vez ou outra? Pode, isso pode acontecer. O que não pode é essa situação ser corriqueira. Então, para o doutor Domingos dependendo faz da região plantão. é corriqueira, mas, né? Não, veja, mas então, é isso que nós temos que colocar uma lupa aí. Se o médico, doutor Domingos, ele faz o plantão 12 horas, em um determinado dia deu isso pode acontecer. Uma série de problemas, acidentes e tal, chega emergência. Agora, se isso acontece direto, aí a questão ela é estrutural. Quer dizer, se está acontecendo direto, ou porque a pessoa não está sendo atendida na rede de saúde, por que enche o pronto-socorro? O pronto-socorro não é local para estar cheio, porque muitas das pessoas que procuram pronto-socorro não procuraram a unidade de saúde. E não procuraram por quê? Ou porque não sabe que é lá que deveria de ir, ou porque não ofereceu o serviço para ela. Então, o que ela faz? Ela vai para o hospital porque sabe que lá que mesmo demorando, ela é atendida. Mas aí causa um problema lá. Mas o problema não é lá. O problema é aqui. É onde a rede básica de saúde não atendeu. Então, por isso que você tem que fazer um sistema de saúde onde a rede básica atenda corretamente para que só vá para a emergência e urgência aquilo que é emergência e urgência e não o pronto atendimento que deveria ser tratado na base. Não, e quem é cobrado é o agente de saúde, principalmente o médico. O grande problema, o deputado falou perfeitamente, 90% das pacientes que passam no pronto-socorro não eram para estar no pronto-socorro. 90%. Só que é casos que a paciente está com uma irregularidade menstrual, já faz 6 meses, ela vai numa unidade básica e marca a consulta dela para daqui a 8 meses. O que ela prefere? Ela prefere ir no pronto-socorro, sentar e aguardar 5, 6 horas, mas ela vai ser atendida no mesmo dia. Mas aí é uma falha do sistema que E você tem, muitas vezes, 30 pacientes que não deveriam estar lá e uma que está em trabalho de parto ou está com uma emergência que é a última da fila. Estava sendo afetada. E está sendo afetada pelo sistema. Saúde ainda é a principal reivindicação? A gente podia aproveitar a presença do doutor até para deixar claro o seguinte, às vezes as pessoas vão numa consulta de pronto-socorro e falam, nossa, consulta rápida. Existe uma diferença, porque a consulta num ambulatório, numa unidade básica de saúde, ela é uma consulta que você marcou e visa ver tudo o que está acontecendo com você. O pronto-socorro é para tirar você daquela situação de urgência e emergência. Claro. Tá? Então, às vezes a pessoa vai lá, vou dar um exemplo, né? A pessoa está com uma dor imensa, foi no pronto-socorro, tomou um medicamento e passou a dor. Acabou? Não, tem que ir para a unidade de saúde para ver qual é a causa da dor. Então, aí como ela não vai, passa 2 dias, volta a dor, ela volta para o pronto-socorro. Aquele médico, você viu, só não resolveu nada. É diferente, uma consulta de pronto-socorro tem uma característica. A consulta de UBS tem outra. Olha, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas vou dar um minutinho para os convidados para as considerações finais, deixando até uma pergunta para o professor Marino, que já foi vereador, se saúde ainda é a principal reivindicação da população. Porque quando se vai à rua fazer campanha, o senhor sabe como é que é, né? Os pedidos são inúmeros. Mas saúde ainda é a principal preocupação? Eu acho que saúde ainda é o grande problema. Eu dizia nas últimas eleições, se nós pegarmos Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, são no eixo aí, sentido Rio de Janeiro. Nas regiões do Vale do Paraíba. Sentido Vale do Paraíba. São 4 cidades, mais ou menos aí, do mesmo porte, com prefeitos de partidos diferentes e todas as cidades, o grande questionamento era a saúde. O maior questionamento era a saúde. Então não é esse partido ou aquele partido que atende melhor ou pior.